Saudações, pessoal. Aqui é o professor Jefferson Adriano Ribeiro da Cunha novamente, com mais uma videoaula. Nós vamos falar sobre entropia, segunda lei da termodinâmica, né? O nosso tópico corrente. E essa é a nossa segunda aula de uma série de 3 aulas sobre esse tópico, entropia e a segunda lei da termodinâmica. Quem está me acompanhando aí, lembrem lá que essa é a segunda aula de uma série de 3 aulas sobre esse tópico, gente. O tópico, né? Entropia e a segunda lei da termodinâmica. Bem, pessoal, nessa aula nós vamos abordar esses 4, né, tópicos para esse momento. Análise da eficiência do ciclo Stirling. Vamos retornar ao ciclo Stirling e agora vamos analisar a eficiência. Nós fizemos isso para o ciclo Otto. Vamos fazer para o ciclo Stirling em uma perspectiva de, né, sempre abordar os ciclos termodinâmicos que são muito recorrentes para esse módulo, né? Vamos analisar o enunciado da segunda lei da termodinâmica na perspectiva de Kelvin Planck e também na perspectiva de Clausius. Vamos realizar o cálculo da eficiência do ciclo Carnot. Vamos, né, analisar o ciclo Carnot e ver como surge a eficiência do ciclo Carnot. E por fim, vamos discutir o teorema de Carnot a respeito, né, do seu ciclo. Como que o teorema de Carnot surge da análise do ciclo de Carnot. Pois bem, pessoal, análise da eficiência do ciclo Stirling. Bem, na primeira aula nós havíamos descrito, né, o funcionamento do motor Otto, né, que sucedeu os motores Stirling e também os motores a vapor. Então, os motores de explosão, os motores de ciclo Otto, os motores diesel, de certa forma, eles sepultaram, né, os motores a vapor, né, em parte pela sua eficiência e em parte também pela grande potência desenvolvida por esses motores. E aí, didaticamente, é importante a gente analisar também outros motores. Então, a gente começa com uma grande brincadeira divertida, que é analisar, né, a eficiência dos motores via o ciclo teórico desses motores, né? Então, durante a história, todos os agentes ali buscaram exatamente essa questão da eficiência. Hoje é uma coisa muito importante também que se busca em uma máquina térmica, né? Para trabalhar de maneira mais eficiente. Não deixando de lado, obviamente, a potência da máquina, que é um acréscimo relevante para as máquinas trabalhando em ciclo Otto e ciclo diesel, né? Uma coisa que se considerou muito forte nesses dois ciclos é justamente a sua potência, né? Porque eles têm uma explosão que inicia o ciclo, né? Então aqui nós vamos analisar o funcionamento do ciclo Stirling seguindo exatamente esse diagrama que eu estou mostrando para vocês, que é o diagrama de um motor Stirling tipo alfa. O Robert Stirling desenvolveu o seu primeiro protótipo, né, que era um motor tipo beta, é um motor vertical, né? Você tem apenas um cilindro trabalhando entre duas fontes, como eu mostrei para vocês, trabalhando entre fonte quente e fonte fria, e o motor ele usa a expansão e contração do ar para né, entregar trabalho útil, né? Então aqui a gente tem uma sequência semelhante nesse outro motor. Por que ele é chamado de ciclo Stirling? Justamente porque ele também trabalha na perspectiva de contração do ar e expansão seguindo uma fonte, olha lá, ó, uma fonte quente e uma fonte fria, né? Trabalhando nessa perspectiva da contração do ar. Então, por isso que a gente chama esse motor aqui de motor Stirling. E ele é um motor didaticamente mais digamos assim, mais apropriado para a gente descrever os processos termodinâmicos que estão ocorrendo aqui. Então, a gente chama esse motor de ciclo Stirling justamente pelo fato de ele trabalhar com a expansão e contração do ar, seguindo duas fontes térmicas, uma fonte de alta temperatura e uma fonte, né, de baixa temperatura. É importante ressaltar que existem inúmeros motores Stirling, né? Existem inúmeros motores Stirling e cada um com a sua peculiaridade, com o seu diferencial, mas todos eles trabalhando no mesmo princípio, duas fontes térmicas, a expansão e contração do ar como fluido de trabalho, né?
Então aqui a gente destaca a primeira fase desse motor. A gente poderia começar por várias fases, né? O motor tem vários tempos, várias fases. A gente pode começar analisando algumas fases aqui. A primeira que eu posso destacar é quando, né, essa peça ela roda em um ponto morto e não altera o volume interno do gás, do ar no caso. Então aqui dentro que a gente tem ar fluindo nessa câmara. Então ela vai para o cilindro de expansão, depois vai para o cilindro de compressão. Aqui no cilindro de expansão existe um momento de volume constante, a qual existe esse tempo que a gente chama de tempo de ponto morto. E aqui na câmara de contração também existe um tempo, a qual ele vai estar aqui em cima depois, que a gente chama de tempo de ponto morto, onde o volume não muda, né? Praticamente não muda. Mas quando o ar entra na câmara de expansão, então existe esse ponto onde o volume não muda, mas aí ele vai expandir justamente porque existe uma fonte quente fornecendo calor ao ar, né? Ao ar que está aí dentro, certo? Então esse ar expande. Quando ele expande, ele é empurrado para cá, né? Ele expande, é empurrado para cá. Chega aqui na câmara de compressão, ele vai comprimir porque ele rejeita, né? Rejeita calor para a fonte fria. É importante destacar aqui, ó, esses radiadores que fazem o papel, né, de despejar, né, para fora, resfriando o ar com o ambiente. Então, inicialmente, a gente começa com isso. O volume é fixo, então um primeiro momento desse motor, nessa fase que eu passo a descrever, então o volume ele não muda, né? Então nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, o volume não muda, o volume é fixo do ar, certo? Ele recebe uma quantidade muito pequena de calor a volume fixo, nessa parte do ponto morto. Então o calor entra no sistema a volume constante, nesse primeiro momento, certo? O volume constante. Nessa primeira fase, né, curta aí, a gente pode escrever então que esse calor aí seria Q', né? Um Q', estou chamando só de Q', NCV ΔT, certo? NCV ΔT é o calor que entra a volume constante. Depois existe o momento da expansão. O sistema continua recebendo calor, né? Mas agora o ar vai expandir. Ele recebe calor. A gente sabe que quando entra calor, né, em contato com o ar, ele expande. Então o calor vai expandir. Então o calor da fonte quente ela continua entrando, né, a mesma fonte, entrando no sistema. O sistema que eu digo é o ar. No processo de expansão agora. Então, no processo isotérmico de expansão, à medida que o sistema expande, ele aumenta a sua temperatura. Ele aumenta o seu calor, vai entrando calor no sistema e o sistema expande. Então, NRTQLN de V final sobre V inicial. V final e V inicial de quem? V final e V inicial do ar. Lembra lá, o ar é o nosso... é o nosso objeto de estudo aqui, o nosso sistema. Então o ar que está ali dentro inicialmente recebe calor a volume fixo, mas depois ele vai expandir porque está recebendo calor e aumenta o seu volume. O volume do ar, lembra lá, o volume do ar. Então o ar ele expande na câmara, né? E ele expande a temperatura fixa, por quê? Porque ele vai expandindo e recebendo calor. Então é uma lei de compensação de tal maneira a manter a temperatura da fonte, ó, igual à temperatura do ar, beleza? Então ele vai expandir, e aqui eu estou desenhando agora o outro processo, a qual, né, o ar vai se contrair agora. Ele vai se contrair, só que aqui eu desenhei de novo as nossas fontes, né? Fonte fria, fonte quente. O ar passa para a câmara de compressão, o ar estava aqui na câmara de expansão, ele vai, ó, ele é empurrado para a câmara de compressão. Mas inicialmente, nesse pequeno movimento aqui, ó, inicialmente ele começa um movimento a volume fixo, né? O volume expandiu, né? Aquele volume grande, né, que expandiu, vai aqui para a câmara de compressão, mas nesse início aqui, ó, com esse volume todo, o ar inicialmente ele rejeita calor a volume constante. Esse movimento aqui que a gente chama de ponto morto, né? O volume não muda do ar nesse início
da troca de calor com a fonte fria. Então, ele não vai mudar o seu volume inicialmente, uma pequena fração desse comportamento, né? Então, o calor sai da fonte, o calor vai sair aqui a volume fixo. Né? Então, o calor sai do gás, no caso o ar, a volume constante. De novo, a gente pode escrever a mesma expressão, né? Que 3 linhas agora, NCV delta T. Lembrando que essa variação de temperatura aqui, ó, ela é a variação de temperatura, né, correspondente a essa, porque existem apenas duas fontes, né? A fonte de temperatura TQ e a fonte de temperatura TF, certo? Então, se ele estava frio, obviamente ele sai de TF e vai para TQ, e se ele estava quente, ele sai de TQ e vai para TF. Então, essa é a dança da mudança de temperatura do gás no processo volumétrico. Então, ele muda de temperatura entre essas duas temperaturas, né? TF, TQ, TQ, TF. Continuando aí, uma vez que passou essa fase de volume constante, agora o gás vai contrair, né? Ele está em contato com a fonte fria. Em contato com a fonte fria tem que acontecer o quê? Ele vai contrair aqui dentro, ó, né? Vai contrair na câmara de compressão. Então existe a câmara de expansão e a câmara de compressão. Na câmara de compressão ele vai contrair, né? E aí a gente faz esse processo a temperatura fixa, né? Porque uma vez que ele mudou a temperatura, ele saiu da temperatura TQ, vai para a temperatura TF, e isso ocorre. Então o calor sai no processo de compressão isotérmica e muda isotermicamente, né? Recebendo calor, muda o seu volume, diminui o volume, obviamente, né? Então vai para um volume final menor que o volume inicial. Então VF menos VI, certo? Aqui, ó. VF sobre VI, né? Diminui aqui o seu volume e, né, troca calor fechando o nosso ciclo. Então, uma vez que o ar está aqui, comprimiu, certo? Ele comprimiu, aí começa todo o ciclo novamente, né? Ele vai para a câmara de expansão, recebe calor a volume constante, depois é expandido, né? Expande novamente, e todo o processo retoma, né, o seu ciclo. Então esse é o clássico motor Stirling, né, trabalhando segundo essas duas fontes de calor. Calor a fonte quente, né, temperatura quente, e calor da fonte fria, a temperatura mais baixa. Certo, gente? Então esses são os ciclos a qual o motor Stirling trabalha, né, um processo, né, volume constante, aumentando a temperatura. Nesse caso aqui, estava na câmara fria, vai para a câmara quente, pode chamar de câmara quente também, aumenta a temperatura, volume constante, depois ele expande naquela temperatura que ele termalizou lá com a fonte quente, expande, depois volta para a câmara fria, né, na câmara de compressão. Ele termaliza com a câmara de compressão a volume constante, depois comprime, né? Diminui diminui o seu volume à temperatura, né, da fonte fria. Certo? Então são essas 4 etapas a qual o ar é submetido em um motor tipo ciclo Stirling. Bem, pessoal, aqui eu desenhei exatamente aquele procedimento a qual o ar é submetido, né, no ciclo Stirling. Então aqui é o diagrama PV, ó, que estou mostrando para vocês, diagrama PV do ciclo Stirling. Então a gente tem aquela etapa de termalização a volume fixo, certo? Então recebe calor a volume fixo. Depois existe a expansão do ar a temperatura constante, um processo isotérmico, né? Recebe calor da fonte quente, certo? No processo isotérmico. Depois o ar ele vai para a câmara de compressão, termaliza com a temperatura da câmara de compressão, né? Sempre aqui, ó, a volume fixo, volume constante.
Tudo bem? Depois ocorre aqui a compressão, né? Ele comprime, ó, o volume diminui, porque o ar está em contato com a câmara de temperatura baixa, então o ar vai comprimir. Ele comprimiu, ele volta para o estado que estava no início, né? No final, e vai de novo para uma nova aquisição de calor para termalizar, uma nova expansão, né? Depois termaliza com a fonte fria e a coisa, né, volta de novo, como um reloginho, né? Como um reloginho, ele volta novamente para o ponto inicial. Então vocês estão observando que nossas abordagens sempre se dão em termos de ciclo. As máquinas térmicas trabalham seguindo essa filosofia de ciclos. Por isso, do motivo de eu retornar novamente com a ideia do rendimento da máquina Stirling, justamente para que fique bem, né, frisada essa ideia das máquinas trabalhando em ciclos, né, recebendo calor de uma fonte quente, né, rejeitando calor para uma fonte fria, realizando trabalho nesse processo. Tudo bem? Então a gente pode equacionar algumas coisinhas aí, né? Do A para o B, poderia escolher qualquer processo, mas eu posso escolher, por exemplo, saindo do A, chegando no B. Saindo do A, chegando no B, eu posso escrever qual é o calor que o ar recebe, né, no processo isotérmico. Então, de A até B, é um processo isotérmico, a gente pode escrever o calor de A a B da seguinte forma, né? Lembrem lá da expressão do processo isotérmico, né? Não vale a pena deduzir essa expressão de novo. Então, o que de A a B no processo isotérmico? nRTQ, ln de VB sobre VA. Tudo bem? ln de VB sobre VA. O volume VB, que é o volume final, dividido pelo volume inicial, que é o volume VA. E aí a gente continua, né? De B até C. B até C, processo isocórico. Não tem mudança de volume. Processo BC é isocórico, eu posso escrever qual é o calor. Então o calor vai ser QBC igual a NCV. Qual que é a temperatura final? Temperatura TF, temperatura inicial TQ. Então vejam que, olha aqui, temperatura final TF, temperatura, né, inicial TQ. Pegando aquele pedaço do A até B, que já está com temperatura TQ, e mudando a temperatura quando o ar vai para onde? O ar vai para a câmara de compressão, ele vai para a fonte fria. Tudo bem? E a gente vê que esse valor aí, ó, é menor que zero, certo? O outro lá é maior que zero, né? O QAB, lembrem lá, o QAB maior que zero, porque ele recebe calor da fonte quente na expansão. E aqui ele está termalizando com a fonte fria, então termalizando com a fonte fria tem que ceder calor para a fonte fria, certo? E aí, CD é o processo de compressão. Então, o Q de CD é também isotérmico, né? Um processo isotérmico. E a gente pode escrever que CD é praticamente a mesma lei, né? Isotérmico, nRTF, ln, né? Do volume final, D sobre o volume inicial C. Observem uma coisa interessantíssima aí, né? O VD ele é menor que o VC. Se o VD é menor que o VC, esse termo todo é menor do que zero. Então, se eu quiser o valor absoluto disso aí, eu tenho que inverter, né? VC sobre VD. Aí eu vou ter o número igual, né? Só que com o sinal positivo. Vamos vai mudar aí. Então, na hora de a gente escrever a soma de calores e trabalhos lá na primeira lei, a gente vai seguir essa regra. A gente vai inverter o C com o D aqui. Para quê? Para colocar o sinal em evidência. Só isso, né? Lembrando que a única coisa que vai mudar aqui é o sinal. Uma vez que a gente inverte VD com VC para ter o valor absoluto, na primeira lei eu só coloco o sinal lá do ladinho do QC para ter esse valor correto, né, com o sinal. Beleza, gente? Caminhando no nosso ciclo, para fechar o ciclo, eu vou do D até o A. De novo no processo isocórico, né? O processo de DA não muda volume, né? A gente lembra lá, não mudou o volume. Então a gente tem o processo isocórico, que de DA é igual a NCV, né? A temperatura final TQ menos TF. Beleza? Então aqui ele já termaliza com a fonte quente
para iniciar o novo ciclo, né? Retomar o ciclo de novo. Retomar o ciclo. Esse valor é positivo. A gente pode aplicar agora a primeira lei da termodinâmica. Aplicando a primeira lei, olha só o que a gente vai ter. Aplicando a primeira lei. Então eu posso fazer o processo seguinte. Eu posso percorrer o ciclo, a variação da energia interna, fazendo o quê? De A até A. Ou seja, eu saio do A, eu saio do ponto A e volto para o ponto A. Então se eu saio do ponto A e volto para o ponto A, então a gente fechou o ciclo, essa variação tem que ser nula. Mas isso aí é igual antes, né? Igual o quê? É quando eu somo os calores de A até A, certo? Na primeira lei, somo os calores, menos o somatório dos trabalhos. Claro que eu não vou ter expressões para os trabalhos, né? Porque eu sei, olha lá, ó, olhando o ciclo, eu sei que o trabalho é maior que zero. Por quê? Porque essa curva aqui, né, que de expansão, ele está sobre, né? Sobre aqui a curva de contração. Então, o trabalho líquido, a gente já sabe, não precisa fazer essa análise, já sabe que o trabalho líquido ele é positivo, né? A máquina entrega o trabalho para o agente externo, ela realiza o trabalho. Tudo bem? Então, caminhando aí um pouquinho, isso aí tem que dar zero porque a gente fecha o ciclo. Primeiro eu vou calcular os calores. Calor de A até A, fechando o ciclo, vai ser quem? Primeiro, né, de A até B, que eu já escrevi lá, ó. Primeiro calor de A até B, então esse calor eu escrevo aqui, né? Esse calor eu escrevo aí. Então vai ser NRTQ ln de VB sobre VA, tudo bem aqui com o sinal, né? VB maior que VA, tudo certinho, não tem problema nenhum, né? Então peguei esse calor, coloquei aqui. Tudo bem? Caminhando um pouquinho mais com as nossas continhas, menos NCV TQ menos TF. Certo? Menos NCV TF, TQ menos TF. Estou pegando o outro calor. Né? Lembra aqui, ó, TF menos TQ, a segunda parte. Ó, mas vai cancelar com o coleguinha de lado lá, não tem problema nenhum. Mais NCV TQ menos TF também. O que eu fiz aqui? Eu só inverti o sinal, lembra lá? Eu só inverti o sinal desse camarada aqui, ó. Inverti o sinal dele, né? Porque um é positivo, o outro é negativo. Tudo bem? Aqui, né? Ele é negativo, ó. Então eu inverti o sinal dele, certo? Eu só inverti, peguei esse menos, ó, passei para fora aqui, tudo certo? Para já dar a ideia de que esse valor aqui é um valor absoluto, esse valor absoluto, só que os sinais, ó, sinais são contrários, então vai todo mundo, né, se cancelar. Um abraça o outro no abraço da morte, né? E eles vão embora. Daqui a pouco a gente vai ver que vão cancelar isso aí. Menos NR. Agora eu já explicitei o sinal de novo, ó, do processo de contração. VC sobre VD. Olha lá o que eu fiz aqui. Ó. A gente inverteu aqui o C com D justamente para quê? Para aparecer aqui, ó, o sinal menos. Tudo bem? Não se percam nessas continhas. Você vê que a gente não está usando a nomenclatura aqui de módulo. Não precisa colocar módulo. A gente só precisa saber qual é o valor absoluto, né? A gente precisa ficar colocando o módulo porque fica até cansativa a nossa notação, né? A gente precisa apenas saber exatamente qual é o valor absoluto e qual sinal acompanha aquele valor. Então, como eu falei para você, a gente pode cancelar isso aqui, né? Eu já explicitei o sinal desse termo e o sinal desse termo aqui. Eles se cancelam, né, mutuamente, né? Menos A com mais A dá zero, vai embora. E aí eu posso fazer a análise agora da primeira lei, eu simplesmente pego o trabalho e escrevo ele, né? Trabalho é o trabalho líquido, né? Quando eu faço o ciclo de A até A, né? O trabalho de A até A é o trabalho líquido, é um W. Caminhando aí, então eu posso escrever o seguinte, NRTQ ln de VB sobre VA, na primeira lei, menos NRTF ln de VC sobre VD,
Isso aí tem que dar, né? Menos o trabalho tem que dar zero, certo? Menos o trabalho tem que dar zero. Então esse termo aí é o termo, esse termo é o termo do calor. Olha lá, se a gente olhar, ó. Então, esse termo aqui é o termo do calor, né? Da fonte quente. E esse termo aqui é o termo do calor da fonte fria. Perfeito? Então, esses dois, né, nesses dois elementos estão presentes aí. Menos, né, o nosso trabalho. Depois a gente pode simplesmente pegar o trabalho e pôr para o outro lado e ter a expressão do trabalho, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, gente, caminhando aí com as nossas continhas, eu posso isolar o trabalho, né? Trabalho será, né? O trabalho W será NR TQ LN de VB sobre VA, certo? Menos, né, a parte da fonte fria, que é NR TF LN do VC sobre VD. Então, essa é a continha que a gente pode fazer lá na primeira lei, né? Se a gente olhar o cálculo da eficiência, o que a gente pode escrever? A eficiência é simplesmente, né, o quanto de energia que a máquina fornece, né, que é o trabalho, quanto que a gente pode tirar da máquina, pelo calor da fonte quente. Né? Pelo calor da fonte quente. Isso aí fica então NR, colocando todas as expressões ali, né? O trabalho é NRTQ, ln de VB sobre VA, menos NRTF, ln de VC sobre VD. Tudo isso dividido pelo QQ, né? Pelo calor da fonte quente, que é simplesmente NRTQ ln de VB sobre VA. Tudo bem? A gente pode cancelar, né, os NRs, cancela todo mundo. E nós vamos ficar finalmente com o seguinte. Então, um menos por quê? Né? Porque esse termo aqui, ó, cancelou com esse, ficou só esse termo de cá dividido por esse outro termo. Só fizemos uma pequena álgebra aí. Então, fica 1 menos TF sobre TQ. Então, eu mantive aqui, ó, o TF e o TQ. Tudo bem? Maravilha. O TF sobre TQ. ln de VC sobre VD dividido por ln de quem? ln de VB sobre VA. Se a gente analisar lá, o VD ele é igual ao VA. Lembra lá? Isovolumétrico, né? O processo de DA é igual. E o VC também é igual a VB, né? São volumes iguais, né? São os processos isovolumétricos, quando a gente sai de D até A e quando a gente sai de B até C. São isovolumétricos. A gente pode fazer uma brincadeira que é o seguinte. A gente pode simplesmente dividir, né? A gente pega a equação 2, divide pela equação 1. O que a gente vai ter fazendo essa divisão? O que a gente vai encontrar? Vou encontrar assim, ó, VC sobre VD igual a VB sobre VA. Simplesmente fiz uma divisão, né? Peguei aqui a equação 2, né? Coloquei dividindo a equação 1, dividindo ela. E aí, o que a gente vai conseguir aqui, né? Caminhando um pouquinho com as nossas contas. Então, a gente vai ter o seguinte, né? ln de VC. O que eu fiz aqui? Eu tirei o ln, né, daqui e o ln desse outro lado. Peguei o ln dos dois lados dessa equação aí, ó. Então, a gente vai ficar com ln de VC sobre VD igual a ln de VB sobre VA. Olha lá, olha que curioso. Então, eu cheguei à conclusão que esses dois ln são iguais, ó, né? Esse ln aqui igual a esse ln aqui. Então, na minha expressão aqui da eficiência, se esses dois termos são iguais, eles se cancelam. Não vai ter problema nenhum. Esses dois termos são iguais, eles, né, estão mutuamente cancelados. Então, eu vou ter lá que a eficiência vai ser 1 menos TF sobre TQ
Só repetindo aí, para a gente cancelar esses termos, ln de VC sobre VD, sobre ln de VB sobre o VA, os dois termos se cancelam, né? Só repetindo aí para ficar agradável a nossa expressão, né? Repetir isso aí para poder mostrar que dá para cancelar, né? Porque os ln são iguais. Então a eficiência fica então 1 menos TF sobre TQ. Tudo bem? Essa é a expressão da eficiência do ciclo Stirling. Eficiência do ciclo Stirling. Lembrando que isso aí é uma eficiência teórica, né? Eficiência teórica do ciclo Stirling. Mais à frente, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês a eficiência no ciclo Carnot. E como que é curioso observar essa expressão em comparação com a eficiência do ciclo Carnot. Vocês podem observar que no caso do ciclo Stirling, a fonte quente, ela cede calor em dois momentos para a máquina Stirling, né? Ela cede calor tanto no processo isocórico quanto no processo isotérmico. E a fonte fria recebe calor em dois momentos no ciclo Stirling. Ela cede calor, né? A fonte fria recebe calor do sistema no processo isocórico, termalizando com a fonte, e no processo isotérmico de compressão do ar, né? Nesses dois momentos. Nós vamos ver depois no ciclo Carnot, apesar da expressão da eficiência ser igual, mas a gente não tem esses dois momentos de troca de calor isocórico, né? No ciclo Carnot nós só temos apenas duas situações de troca de calor. São trocas de calores isotérmicas, de expansão e contração, e as outras partes do ciclo não envolvem calor, sendo assim o ciclo que mais otimiza, né, essa relação entre calor e trabalho. No ciclo Stirling a gente encontra a mesma expressão, mas há esse pequeno detalhe, né? A fonte ela troca calor em duas situações com o ar, de tal maneira a gente considerar, né, essas outras duas situações de calor diferentes do ciclo Carnot. No ciclo Carnot existe apenas duas maneiras a qual o sistema troca calor com as fontes, né? No ciclo Stirling não, existem quatro situações a qual o sistema troca calor com as suas fontes. Troca calor no processo isocórico, das termalizações, e troca calor nos processos de expansão e contração do ar, né? Com as duas fontes. Olá pessoal, enunciado da segunda lei da termodinâmica. Bem, nesse tópico a gente passa a sistematizar o funcionamento das máquinas e dos refrigeradores, né? Então a gente tenta dar uma organizada nas ideias e ver como que a normatização dessas ideias na segunda lei da termodinâmica funciona, né? Então aqui eu tenho um esquema, como estou mostrando para vocês, um esquema de uma máquina térmica. Como vocês viram em todas as nossas análises de uma máquina, a gente sempre vai ter uma situação semelhante a essa, né? Então a gente tem uma fonte quente, certo? Uma fonte que tem uma determinada temperatura, eu estou chamando de TH, tudo bem? Essa fonte quente, ela despeja, né, calor na máquina. A máquina está aqui, correto? A máquina está aí. Então eu estou simbolizando aqui a máquina por esse círculo, perdão. Isso é apenas um fluxo de calor, né? Então parte desse fluxo de calor é destinado ao trabalho e necessariamente, como vocês viram em todas as máquinas, não tem jeito, né? A gente ouviu no ciclo Otto, depois vimos no ciclo Stirling. Não dá para a gente, né, fazer a máquina voltar para o ponto inicial e retomar todo o processo para geração de trabalho, se não ocorrer isso aqui, ó, que é a parte desse calor ser despejado numa fonte de baixa temperatura. Então, necessariamente, existe sempre esse diagrama, né? Calor da fonte quente, parte desse calor vai para o trabalho e parte é despejado na fonte fria. Então, a máquina térmica, como a gente já viu,
a gente foi sistematizando, né, nossas análises e vimos que a conclusão que a gente chega do funcionamento de uma máquina térmica é seguindo esse diagrama. Então a gente pode observar aqui ó, a maior parte da energia, né? A maior parte, não, perdão, a energia é oriunda da fonte quente. Então uma fração dela aqui, ó, né, essa seta está mais gordinha, né? Menos gordinha, perdão. Então vai para o trabalho e a outra, né, somando aqui, vai para a fonte fria. Então a gente sempre tem essa jogada. Se a gente for olhar a equação disso tudo, o QH é sempre igual ao trabalho, né, mais o QC. Então é o que o nosso fluxo aqui determina, né? Então se a gente somar o trabalho com a fonte fria, né, com o calor da fonte fria, a gente tem a energia da fonte quente. Tudo bem? Então é o nosso diagrama de fluxo de energia. E a gente pode escrever o seguinte também, que o trabalho, se a gente quiser calcular o trabalho, né, trabalho é igual a QH menos o QC. Olha aqui, ó, trabalho QH menos QC. Se eu quiser tirar o trabalho daqui. E também a gente pode escrever, relembrando aí, ó, a eficiência é trabalho sobre a energia, né, oriunda da fonte quente. Então é isso que a gente tem para a análise da máquina térmica, né? A gente sempre vai escrever exatamente isso aí. A gente sempre vai escrever essas expressões todas aqui, né? O fluxo de energia, pensando no calor, né? O trabalho e a eficiência da nossa máquina. Tudo vai girar em torno dessa dinâmica. Perfeito? E aí, aqui eu estou mostrando agora como que funciona o contrário, né? O contrário disso aí é o refrigerador. O refrigerador a gente viu lá na nossa análise do refrigerador que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que empurrar o fluido termodinâmico. A gente tem que empurrar a gente chama também de refrigerante, né? No caso dos refrigeradores, né? Esse fluido refrigerante a gente tem que empurrar ele, realizar trabalho sobre ele. Para quê? Se a gente quiser tirar calor lá do alimento, calor da fonte fria, e jogar no ambiente externo, que é o que mais ocorre, claro, né? Na fonte quente. Então, o objetivo do refrigerador é gerar uma bomba de calor, ó, a bomba de calor, que é tirar calor da fonte fria e ejetar na fonte quente. Então, a gente faz essa jogada aqui nos refrigeradores. Mediante o quê? Né? A realização de trabalho sobre o sistema termodinâmico. Então, aqui estou simbolizando o sistema termodinâmico que vai receber energia oriunda do trabalho de alguém, né? Um trabalho externo, comprime e expande o gás, como a gente viu lá, né? Comprime, expande, fazendo com que calor do alimento aqui, ó, vá, né, para a fonte externa, fonte quente. A gente pode fazer algumas equações aqui, ó, desenvolver algumas equações para esse caso aqui também, né? O calor da fonte quente, como vocês viram nesse diagrama, ele é o maiorzinho, né? De novo, ó, ele que vai receber tanto energia do trabalho quanto energia da fonte fria. Então, se a gente fizer nossa análise da primeira lei, fechando o ciclo, a gente já fez isso, a gente obtém isso, né? Que o calor da fonte quente é o trabalho, né, mais o calor da fonte fria. Caminhando um pouquinho aí, eu posso também desenvolver aqui para o trabalho, né? Trabalho QH menos QC. Tudo bem? E aí uma propriedade importante que a gente sempre tenta olhar no caso dos refrigeradores, essa propriedade aqui, ó, do coeficiente de performance, ou então o coeficiente de desempenho, né? O que a gente quer de um refrigerador? Que ele retire o máximo de calor, né? A gente quer isso, a gente quer pegar o alimento e, né, tirar o máximo de calor daquele alimento possível, né? Que é congelar um objeto, que é resfriar determinado alimento e tirar máxima quantidade de calor desse alimento pelo mínimo de esforço ou mínimo de eletricidade, né, que você emprega ali para a realização desse trabalho. Então, você quer exatamente que esse camarada aqui, né, o K, seja máximo. No caso do refrigerador, do motor, perdão, a gente quer que ele seja 1, né, que a relação seja 1 para 1. Calor da fonte quente seja convertida completamente em trabalho. Aqui no caso do
do refrigerador, o que a gente quer é maximizar, né, o calor em relação ao mínimo de trabalho, né? Você quer gastar menos dinheiro com eletricidade para resfriar o seu alimento. Então esse camarada aqui tem que ser máximo. Esse, no caso da eficiência, quer que ela seja 1. Tudo bem? Essa é a relação que a gente tem entre essas duas grandezas. Tudo bem? E aí, analisando um pouco mais, a gente tem uma normatização para o funcionamento desses artefatos, né, desses artefatos tecnológicos. O primeiro deles é o enunciado de Kelvin. É impossível um sistema, em um processo cíclico, né, converter calor, olha lá, converter calor de um reservatório completamente em trabalho. Então, a ideia aqui do enunciado de Kelvin é justamente pensar no ciclo e como que é sempre necessário ter a fonte fria, né, na jogada de converter calor da fonte quente em trabalho. Não dá para a gente eliminar, né, não dá para a gente eliminar a fonte fria da jogada. É o que está acontecendo aqui no enunciado Kelvin Planck também. Alguns enunciados surgem com o nome de Planck também. É impossível um sistema em processos cíclicos converter calor de um reservatório completamente em trabalho. Porque a gente sabe que em uma etapa, a gente pode fazer isso, né? Em uma etapa só, no ciclo termodinâmico, você pega um pedaço do ciclo e a gente converte calor em trabalho. Mas a jogada toda reside na questão do ciclo, né? No ciclo a gente não consegue fazer isso, né? A gente não consegue fechar o ciclo e falar, olha, eu fechei o ciclo termodinâmico e converti completamente calor em trabalho. Ah, isso não dá certo, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, o enunciado da segunda lei da termodinâmica na perspectiva das máquinas é exatamente essa análise. A gente não vai conseguir fazer né, criar esse artefato miraculoso aí, convertendo calor em trabalho em um único processo, né, fechando o ciclo e apenas essas duas coisas sendo ocorrendo, né, no ciclo. Um outro enunciado importantíssimo também é o enunciado de Clausius a respeito dos refrigeradores, né? É impossível um sistema, de novo, em ciclos, lembra lá, em ciclos, realizar uma atividade, né, cujo único efeito é a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Então, de novo, nessa perspectiva do ciclo, a gente não consegue montar um ciclo termodinâmico ao qual, né, o único efeito, né, do processo é a transferência de calor de uma fonte fria para o calor de uma fonte quente. Isso não existe, né? A gente não consegue montar uma geladeira que faça isso, que a gente converta calor, né, da fonte fria para a fonte quente. Aqui, ó, desligando, né? Desligando a nossa fonte externa de trabalho, que no geral é a eletricidade, né? A eletricidade que faz isso. Ou você também, se você quiser, tiver muito tempo disponível, você pode ir lá, né, bombear o refrigerante no processo de expansão e compressão no motor da sua geladeira para refrigerar o seu alimento. Mas a gente sabe que isso já foi tentado no passado, a prática disso é muito ruim, né? Então a gente brinca dessa forma apenas para ilustrar que você também poderia ir lá, né, com a sua mão, com o gasto energético do feijão que você comeu, empurrar o refrigerante, fazendo ele expandir e comprimir, fazendo assim com que a gente consiga montar uma bomba de calor, retirando calor lá né, da sua carne e despejando esse calor fora no ambiente. Então a gente sabe que isso é impraticável. Então essas duas normatizações aqui trazem esse conceito para a gente, né? Então, máquinas térmicas com eficiência 100% não existem e refrigeradores, né, que descartam o trabalho externo também não existem, né, com coeficientes de performance infinitos. Cálculo da eficiência do ciclo de Carnot. Bem, como nós vimos nas normatizações propostas pelo William Thomson, né, o Lord Kelvin, e o Rudolf Clausius, então a gente é impossível, né, conceber uma máquina com eficiência 100%, né, 1 para 1, calor 1, né, entrando e esse calor convertido completamente em trabalho,
Isso é impossível. E segundo Clausius, Rudolf Clausius, é impossível também conceber um refrigerador que converta, né, transfira, perdão, uma bomba de calor que transfira calor oriundo de uma fonte fria para uma fonte quente sem, né, a exigência de um trabalho externo, né? Então, já que isso é impossível, uma pessoa que surge nesse cenário histórico aí é Nicolas Sadi Carnot. Carnot era um francês, militar, engenheiro francês, e ele se deparou com esse dilema, né? O primeiro trabalho do Carnot é a respeito dessa problemática da máxima eficiência de uma máquina térmica. Então, a gente pode, assim, didaticamente colocar que o problema que o Carnot queria entender, né, explorar, justamente, já que as máquinas não podem trabalhar de maneira 100%, né, ter eficiência 100%, qual é o máximo, né, de eficiência que uma máquina térmica pode entregar. E ele se debruçou sobre esse problema, a gente pode colocar dessa forma, claro que historicamente a coisa é um pouco mais complexa, né? Mas só para a gente entender esse panorama de maneira mais sintética, ele se debruçou sobre esse problema e as suas ideias foram publicadas em Reflexões sobre a Potência Motriz do Fogo, né? É o único trabalho acreditado ao Carnot, e esse trabalho foi descoberto pelo William Thomson, né? O grande William Thomson, Lord Kelvin, e através do William Thomson que, né, toda a Europa, né, todos os grandes pensadores da época tiveram conhecimento, né, tiveram contato com a obra do Sadi Carnot a respeito das reflexões sobre a potência motriz do fogo, onde ele analisa a máxima eficiência de uma máquina térmica, né? E as ideias do Carnot eram bem interessantes, né? Então o Carnot também ali, como é que eu poderia dizer, impregnado, né, das concepções materiais do calor, muito influenciado por Lavoisier, ele imaginava a seguinte situação para o calor. Então uma máquina, para ele, como era de conhecimento de alguns na época, deveria funcionar, como nós sistematizamos também, da seguinte forma: uma fonte quente, uma fonte fria. A fonte quente, ela despeja calor, né? E esse calor é convertido parcialmente em trabalho. Só que tem um detalhe muito interessante aqui. A concepção de Carnot a respeito do calor é justamente que o calor era um fluido, né? Como o Lavoisier havia pregado na época. Então existe um fluido, como se fosse uma queda d'água. Por isso que eu mostro essa outra figurinha aqui. Então, para o Carnot, essa perspectiva era razoável, né? Então, uma máquina térmica está aqui. A máquina térmica ela funciona de forma semelhante a uma roda d'água. Então, o fluido calórico flui, né, da fonte quente para a fonte fria. E nessa jogada dele fluir, ele né, faz a roda aqui da máquina térmica trabalhar e entregar um trabalho W, né? Então o trabalho ele funciona dessa maneira. Então apenas uma análise de certa forma assim da maneira como essa concepção do calórico era pensada, né? Então e aqui a gente tem exatamente analogia, né? Então aqui a gente tem uma água descendo de uma queda, essa queda, né, ela propicia nessa queda, né? Essa água cai nas pás de uma roda e faz exatamente o trabalho sendo executado. Então essa era a ideia do Sadi Carnot a respeito da analogia, né? A gente não pode atribuir exatamente a ele isso, mas como a concepção em voga na época era do calórico, então de certa forma a sua visão, né, do calor era essa visão. Certo, gente? Bem, uma vez entendido esse pano de fundo que é a problemática da inserção do ciclo Carnot, então nós passamos agora a descrever o ciclo Carnot e qual a ideia do Carnot a respeito da máxima eficiência de uma máquina térmica. Então, para o Carnot, a gente deveria evitar todos os tipos de desperdício de energia, né, oriundo da fonte quente para a máquina, né? Então, todos os processos são processos reversíveis
que não ocorrem termalizações, né? Então, termalização a gente já viu que a gente tem um processo irreversível, ao qual você não consegue resgatar o calor, né, que foi para a termalização. Então a gente tem sempre uma lei de compensação quando ocorre a transferência de calor para o sistema. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ciclo Carnot, então ele sai de um ponto A, vai para um ponto B, depois um ponto C e o ponto D. O que está ocorrendo em cada etapa dessa? Então a ideia do Carnot é exatamente evitar o máximo de desperdício na realização de trabalho pela máquina. É uma ideia simples, mas muito interessante, brilhante praticamente, uma ideia maravilhosa, que é a concepção da máquina de Carnot, né? O ciclo máximo, a máxima eficiência do ciclo teórico. Então, do ponto A até o ponto B, a fonte quente que está aqui, né? Fonte quente está aqui. A fonte quente ela entrega um calor QQ para a máquina em um processo que um processo isotérmico. Lembrem lá, né? Nesse processo isotérmico a gente consegue reverter o processo e a gente não tem conversão de calor em aumento de temperatura do gás. Então o gás que está aqui no sistema, ele não aumenta a sua temperatura no processo isotérmico. Lembrem lá, né? O gás ele só aumenta a temperatura, ele só aumenta a sua energia interna se você tiver, né, aumento de temperatura. Então todo o calor, olha lá, ó, todo o calor é convertido em quê? Convertido em trabalho. Nessa etapa de A a B, né, todo o calor de A até B, todo o calor vai para o trabalho. Não existe outra conversão de energia. Isso é muito importante. Todo o calor oriundo da fonte quente vai para a realização do trabalho na expansão, no processo de expansão. Maravilha! Então, nessa primeira etapa, a gente não desperdiçou calor, né, em forma alguma. Todo o calor foi para o trabalho. Não existe termalização, né, da fonte quente com o sistema já está naquela temperatura TQ, já se encontra aquela temperatura, não é necessário fazer com que o gás atinja aquela temperatura, a gente já parte daquela temperatura e o sistema, né, ele recebe calor e realiza o trabalho. Então, a compensação de calor é a realização de trabalho. Maravilha! E aí, vamos voltar ao modelo do gás no cilindro. A gente permite, ó, que o gás realize uma expansão de novo, uma pequena expansãozinha aqui. Para quê? Para que ele possa resfriar e atingir a temperatura da fonte fria. Agora sim ocorre a termalização com a fonte fria, mas isso ocorre o quê? Não tem calor envolvido, perceba bem. Não existe calor despejado em nenhuma fonte. Ele diminui a temperatura mediante apenas né, o sistema vai apenas relaxar. A gente pode, por exemplo, visualizar isso, imaginando lá o gás, aquele gás nas bolinhas, né, com as bolinhas dentro. Então, o gás está aqui dentro, o gás está aqui. Aí existe aqui uma caixa de bolinhas. Se eu quiser, por exemplo, fazer esse gás aumentar o seu volume num processo reversível, eu apenas retiro bolinhas aqui de dentro, tem várias bolinhas aqui, né? As bolinhas estão aqui, vou retirando uma bolinha após a outra, né? Aí o gás aumenta o seu volume e atinge a temperatura da fonte fria. Ele vai atingir a temperatura da fonte fria, que é a temperatura que a gente quer que ele atinja, né? Tudo bem? Então, nessa brincadeira de realizar esse trabalho, não existe, né? Não existe troca de calor com nenhuma fonte. O sistema não troca calor. Ah, pessoal, mas ele está diminuindo a temperatura. Está diminuindo a temperatura por quê? Porque você está deixando ele relaxar. Você está tirando o peso do gás, deixando ele relaxar. Ele expande aqui, ó. Ele expande, certo? Expande e existe um trabalho associado a isso, mas não tem troca de calor. A outra troca de calor que existe é quando o sistema comprime, né? Então a gente conecta o gás na fonte fria, só que esse processo ocorre o quê? A temperatura fixa. Tudo bem? A temperatura fixa. Aí você pode falar, mas ele está desperdiçando calor. Pois é, mas é porque a natureza impede que a gente consiga voltar para o ar sem ele despejar, né, calor na fonte fria, sem ele rejeitar parte desse calor. E aqui a gente tem uma nova compressão. Agora, imaginar o cilindro lá com as bolinhas, você coloca mais bolinhas, né? E faz com que o
o gás aumente a sua temperatura, só que agora de forma adiabática. Então aqui é adiabático, não tem troca de calor, e aqui também é adiabático, não tem troca de calor. Então os dois processos isotérmicos, o calor flui do sistema para as fontes sem, né, aumento de temperatura, sem desperdiçar calor, e aqui são os processos adiabáticos. Então é uma engenharia de processos, né, que o Carnot propôs para que otimize ao máximo, né, as trocas de calor e realização de trabalho. Perfeito? E a gente pode equacionar essas coisas. Na primeira etapa, né, de A para B, na primeira etapa a gente sai de A para B no processo isotérmico. E a gente pode escrever então que o calor da fonte quente é simplesmente nRTQ ln, né, de VB sobre VA. Igual nós fizemos no ciclo Stirling, a mesma coisa. VB sobre VA. Aí depois, na segunda etapa, é uma jogada semelhante, né, de B até C. Agora não tem calor, é um B até C. O processo é adiabático. O processo adiabático não tem calor envolvido. Adiabático, então não tem calor sendo fornecido ou retirado, né, do sistema, e o trabalho é positivo. E na terceira etapa, a gente tem de novo uma compressão, como no caso do ciclo Stirling, compressão isotérmica. Então o processo isotérmico, certo? E aí o calor a gente pode escrever como sendo o calor da fonte fria, né, nRTF ln, né, de VD sobre VC. Aí lá na frente, vamos lembrar de novo, é bom ressaltar isso, lá na frente nós vamos inverter isso aqui de novo, como nós fizemos no ciclo Stirling, vamos inverter esses dois, o VD vai trocar de lugar com o VC, para quê? Para explicitar aqui o sinal, ó, vamos explicitar o sinal na primeira lei, para a gente fazer a conta de maneira apropriada. E a quarta etapa, fechando o ciclo, é a etapa de novo, uma nova compressão, só que uma compressão adiabática, né? A gente vai colocar mais as bolinhas que nós colocamos lá na expansão, a gente retorna elas de novo, né? Retorna essas bolinhas para que o gás comprima adiabaticamente, né? Calor de dA é igual a zero. Tudo bem? Aí a gente pode aplicar a primeira lei da termodinâmica nesse ciclo, né? Então aplicar a primeira lei como nós fizemos no caso do ciclo Stirling, como nós fizemos no caso do ciclo Otto. Então eu vou somar os calores de A até B, de A até A, fechando o ciclo. De A até A vai ser o calor de A até A menos o trabalho de A até A. Então eu vou somando os valores de calor e trabalho, né? E isso tem que dar zero porque eu estou fechando o ciclo. Então, equacionando aí, eu vou ter nRTQ ln de VB sobre VA, que é o primeiro termo, olha lá, pego esse primeiro termo aqui, que é o QQ, coloco aqui, esse primeiro termo, né, eu coloco aí, menos o termo de calor da fonte fria, nRTF ln de VC sobre VD. Veja bem que eu já explicitei aqui, ó, já explicitei o sinal e inverti o VC, ó, com o VD, porque eu quero o valor absoluto e o sinal aqui do lado dele, né? Lembrando lá que não é necessário ficar colocando módulo nesses valores, porque eu já tenho um número. Qual o número? nRTF ln de VC sobre VD, um valor absoluto. Isso aqui é um valor absoluto, é um 10, é um 20, é um 30, né? Esse valor a gente já sabe. Só que o sinal tem que acompanhar ele. Menos quem? Menos o trabalho líquido. Então não precisa explicitar quem é o trabalho, mas eu sei que é o trabalho líquido que é positivo nesse ciclo. Acompanhando aí no raciocínio, então esse é o QQ, o outro é o QF, é o calor da fonte fria e o calor da fonte quente. Então eu posso escrever o W da seguinte forma. O trabalho então vai ser nRTQ ln de VB sobre VA, ln de VB sobre VA, tudo bem? Menos nRTF ln de VC sobre VD. Então esse é o trabalho, né, que a gente encontra no ciclo Carnot. Tudo bem? Lembrando aí, ó, é bom ressaltar,
Quais são os calores envolvidos aí com a fonte quente e a fonte fria? Esse calor e esse calor aqui. Não tem mais calor, né? Não tem. Diferente do ciclo Stirling, lembra lá? A fonte quente no ciclo Stirling, ela fornece calor para o gás em duas etapas, no processo isocórico e no processo isotérmico. O processo isotérmico é idêntico, só que aqui no ciclo Carnot não tem o quê? Não tem troca de calor com a fonte quente em nenhum outro processo. Só tem nesse processo. Então, e todo esse calor vai para onde? Vai para o trabalho. Vai para o trabalho. Certo? Então é a máxima forma como você pode escolher, falar, né? É a máxima transformação de calor que a gente tem da fonte quente para a fonte, para o sistema, no ciclo Carnot, né? O ciclo Stirling, lembra lá, ele troca calor com a fonte quente em dois momentos. E a fonte fria troca calor com o sistema também em dois momentos. Nos processos isocóricos lá, acaba que a gente tem mais trocas de calor, a gente não consegue uma otimização tão grande assim quanto ocorre no ciclo Carnot. Caminhando aí com nossas contas, podemos fazer o cálculo, né, da eficiência. No cálculo da eficiência nós temos o seguinte: o E então vai ser, né, o trabalho sobre a fonte quente, que é igual a QQ menos QF, lembra lá, ó, trabalho é QQ menos QF, sobre QQ, isso aí dá simplesmente, né, a gente cancela aqui o QQ com o QQ, dá 1, né, e aí caminhando aí fica 1 menos QF sobre QQ, eu tenho que escrever as expressões do QF e QQ, então fica 1 menos NR TF LN de VC sobre VD, certo? VC sobre VD dividido por NR TQ LN de VB sobre VA, tá certo? Então esses são os dois momentos aí de calor. A gente cancela os NRs aí, ó, cancela todo mundo. Aí eu vou ter isso igual então a 1 menos, né, o TF sobre TQ e os LNs, né? LN de VC sobre VD, tudo bem? LN de VC sobre VD, dividido por LN de VB sobre VA. A gente pode fazer uma análise, fechando aí, a gente pode fazer uma análise que é o seguinte, do processo adiabático. Lembra lá que o D com A está ligado para um processo diabático, lembra lá? O D e o A estão ligados para o processo diabático. E também o C e o B, né, estão ligados ao processo diabático. Então o B e o C, a gente pode escrever assim, ó, do B para o C, TQVB. Quem é a temperatura no B? É TQ, lembra lá. Temperatura no ponto B, TQ. TQVB elevado a gama menos 1 dá TF, mudou a temperatura, VC, ó, VC elevado a gama menos 1. Lembra do processo diabático? Certo? E do D para o A. D para o A do mesmo jeito. D para o A, TQVA elevado a gama menos 1 tem que dar lá o TF VD elevado a gama menos 1. Então essas duas equações aí, a gente pode trabalhar elas para quê? Para ver como é que a gente pode escrever esses LNs aqui. Eu posso escrever esses dois LNs, né? Vamos ver como é que a gente pode escrever isso aí. Então o que eu vou fazer? Nós vamos pegar a equação 1 e dividir pela equação 2. Só uma continha simples, né? 1 pela 2. 1 pela 2 vai ficar o seguinte, vai ficar TQ VB elevado a gama menos 1 igual, né? Isso tudo antes dividido por TQ VA elevado a gama menos 1. Isso aí tem que dar TF VC elevado a gama menos 1 dividido por TF VD elevado a gama menos 1. Aí os TQs e os TFs, né? A gente cancela. Isso aí então vai dar o seguinte, VB elevado a gama menos 1, só repetindo a equação, não custa nada escrever de novo, né? VB elevado a gama menos 1 sobre VA elevado a gama menos 1. Isso é igual a VC elevado a gama menos 1, VD elevado a gama menos 1. Tudo bem? Aí a gente pode, né, colocar isso tudo num termo só, né? A razão dos expoentes aí, ó. Pode pegar isso aqui e colocar no mesmo expoente, o outro termo aqui no mesmo expoente. Então vai ficar o quê? VB sobre VA elevado a gama menos 1.
e VC sobre VD elevado a gama menos 1. Tudo bem? Então, vou chegar à conclusão, sem muito esforço aí, que o VB sobre VA ele é igual a VC sobre VD. Certo? VB sobre VA igual a VC sobre VB. Eu posso simplesmente tirar o LN dos dois lados. Olha lá, o LN desse lado e o LN desse lado. Né? Faço o logaritmo natural dos dois lados. Olha o que a gente encontra. Então, LN de VB sobre VA tem que dar o quê? Tem que dar LN de VC sobre VD. Olha que coisa curiosa. Então, esses dois LNs aí, ó, são iguais. Então, a gente pode cancelar os dois LNs naquela expressão lá. Não tem problema nenhum, eles são iguais. Chegamos a essa expressão aí, ó. Isso implica o quê, então? Que a eficiência, cancelando os LNs, fica 1 menos TF sobre TQ. Fazendo uma outra continha, a gente pode escrever simplesmente que essa eficiência é TQ, eu posso pegar tirar o mínimo aqui, ó, pôr um TQ em cima. Então fica só TQ menos TF sobre o TQ. Então essa aí, ó, é a eficiência do ciclo Carnot. Eficiência do ciclo Carnot, que é a máxima eficiência de uma máquina térmica, né? Vocês podem perceber que o fluido termodinâmico não entra na conta, né? A gente não tem o fluido aqui, o número de mols foi embora, não tem mais. Sobrou o quê, né? A diferença de temperatura entre as duas fontes. Então a gente percebe que na eficiência do ciclo Carnot, o que importa é o quê? A diferença de temperatura entre as duas fontes. E quanto maior é essa diferença, né, maior será a eficiência do ciclo de Carnot. Pois é, pessoal, uma vez que nós entendemos aí o cálculo do rendimento da máquina de Carnot, nós podemos passar agora para analisar o teorema de Carnot. Então, ele tem os seus enunciados e vamos analisar agora como é que funciona o teorema de Carnot. A primeira parte fala o seguinte, que nenhuma máquina que opera entre uma fonte quente, olha lá, ó, é bom frisar esses pontos aí, entre uma fonte quente e uma fonte fria, pode ter um rendimento, né, superior à máquina de Carnot. Então a ideia toda gira em torno, né, das fontes, fonte quente e fonte fria, e o rendimento superior à máquina de Carnot, né? Certo? Não pode, a gente não vai conseguir na natureza uma máquina que consiga superar o rendimento da máquina de Carnot. Isso não tem a ver com a máquina, isso tem com a natureza, né? A natureza que impõe essas condições, né? Então a gente observou que no máximo que a gente consegue em termos de transferência de calor, vocês viram lá no teorema de Carnot, né? Na máquina de Carnot, perdão, é que a gente consegue dois processos reversíveis, né? O processo de expansão isotérmica e o processo de contração com compressão isotérmica de aquisição de calor e rejeição de calor. Esses dois processos são processos reversíveis, onde a gente não tem alteração na energia interna. Então toda a energia térmica é transferida em forma de trabalho. Então, assim, é de se esperar que a gente não consiga realmente na natureza algo melhor que isso, né? Como é que a gente vai conseguir uma máquina que consiga melhorar ainda mais processos como esse? Esse era o raciocínio do Carnot. Carnot pensava exatamente dessa maneira. Como que a gente vai conseguir algo melhor que isso, né? A natureza ela impõe as suas condições, né? Os seus limites. Outro enunciado também é o seguinte, né? Que todas as máquinas de Carnot funcionando entre as mesmas temperaturas, olha lá, ó, entre as mesmas temperaturas, possuem a mesma eficiência, independente da substância de trabalho. Vocês viram que no cálculo da eficiência não entra, né? Não entra lá a questão da substância de trabalho. Lá não aparece em momento algum a substância de trabalho, e sim apenas a diferença de temperatura, como é o caso, né, do item B do teorema. Item A e item B. Tudo bem? Bem, gente, vamos passar agora para a análise do teorema de Carnot,
e ver como que ele realmente funciona, se ele funciona na prática, né? Se o teorema de Carnot pode ser demonstrado. A gente vai fazer uma verificação do teorema através de supor que exista uma máquina superior à máquina de Carnot, uma máquina ideal, e mostrar que isso viola a segunda lei da termodinâmica, né? Viola a segunda lei da termodinâmica na perspectiva de Clausius. O Carnot, quando enunciou seu teorema, ele fez algumas observações, mas não fez uma demonstração, né, por absurdo como a gente vai fazer agora, que também ele não dispunha dos recursos teóricos que nós dispomos, né? Então, o teorema de Carnot é enunciado por ele, mas essa verificação que nós fazemos tradicionalmente não era feito nessa época, né? Então, olha só, aqui eu tenho um esquema, eu não poderia ter quebrado em duas partes, mas não quebrei, né? Deixei as duas partes aí para a gente olhar como é que funciona o teorema de Carnot, se a gente admitir, né, que existe uma máquina ideal. Então, como é que está funcionando o nosso diagrama aqui? Então, aqui a gente tem uma máquina ideal. Como é que seria essa máquina ideal, professor? Que história é essa de máquina ideal? A máquina ideal, a gente está imaginando que seria uma máquina que pega calor da fonte quente, certo? Transfere para a fonte fria, e essa máquina ela tem um rendimento, né, superior ao rendimento de Carnot. O que seria isso? Então, a gente pode supor que exista uma máquina ideal, certo? E vamos ver o que isso implica, né? O que essa suposição implica? Então, existe uma máquina ideal, e essa máquina ideal, o que acontece? A eficiência dela é superior, né? A eficiência da máquina ideal é superior à eficiência da máquina de Carnot, simplesmente, né? A eficiência da máquina ideal superior à eficiência da máquina de Carnot, certo? Está partindo disso e ver qual a implicação disso nas nossas contas aí. Perfeito? Então, caminhando um pouquinho com as nossas continhas, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que o trabalho, né, por calor, se a gente olhar lá, ó, o que nós estamos fazendo? O calor que está entrando na máquina ideal, estou chamando de Q'. E o calor que está saindo, ó, QF'. Perfeito? Então, esses dois valores aí é que nós estamos trabalhando nessa expressão aqui, ó, da eficiência da máquina ideal e da eficiência de Carnot. Então, a eficiência da máquina ideal vai com QQ' e a eficiência de Carnot simplesmente QQ. QQ por quê, né? Os dois Qs aí aparecendo. Porque aqui o que eu vou acontecer? Eu vou pegar essa máquina ideal e acoplar ela numa máquina de Carnot, só que agora essa máquina trabalhando de maneira a transferir calor da fonte fria para, olha lá, ó, fonte quente. A mesma fonte, as duas fontes são iguais. Aqui, essa fonte aqui é a fonte que fornece esse calor e a fonte que recebe esse outro calor aqui. Então, essas duas fontes são a mesma, né? Eu apenas acoplei essa máquina ideal, certo? Acoplei ela no refrigerador de Carnot. E vamos ver qual a implicação disso aí. Então, esse refrigerador, né? Eu posso pensar nele em termos em termos dele operando como máquina ou como refrigerador, tanto faz. Mas se eu olhar ele do ponto de vista de máquina, é essa expressão do rendimento dela, né? W sobre QQ. Tudo bem? E aí a gente caminha um pouquinho com nossas contas, então a gente vai poder afirmar, né, dessa expressão aqui, ó, dessa expressão, o W cancela, eu vou poder afirmar, sem medo de errar, que o QQ tem que ser maior que o QQ'. Isso aí vai acontecer demais nas nossas análises, né? Então, quando a gente supõe isso aí, ó, que a eficiência do ciclo de Carnot é maior que a eficiência, perdão, o ideal seja maior que o Carnot, então necessariamente vai acontecer isso, né? O QQ tem que ser maior que o QQ'. Tudo bem? Para que essa desigualdade aqui seja satisfeita. Andando um pouco mais com as nossas continhas, a gente pode voltar um pouquinho na máquina ideal e escrever qual é a relação da primeira lei fechando o ciclo. Então eu posso escrever assim, né? QQ' menos QF', né? Então o calor que ele recebe por ciclo, né, na fonte quente, e o calor que é despejado na fonte fria, menos o trabalho, tem que ser igual a zero. Na máquina de Carnot, ou no refrigerador,
né? Ele colocou ele para trabalhar como refrigerador. No refrigerador de Carnot ele pode escrever algo semelhante, só que pensando no refrigerador. Então vai ser QF, né? A máquina recebe QF, rejeita QQ, olha lá, recebe QF, rejeita QQ e gera W, né? W positivo. Então chama a primeira equação de 1, chama essa equação de 1 e chama essa equação aqui de 2. Chama a equação de 1, uma de 1 e outra de 2. Se a gente somar 1 com 2, a gente vai ter o seguinte. Somando 1 com 2, então eu vou poder escrever assim, olha só. O QQ linha, né? Menos QF linha, menos o W, dá 1. Mais QF menos QQ, mais o W, dá 2. Tem que dar o quê? Tem que dar 0. Andando um pouco mais, olha lá, a gente pode cancelar os W, certo? Cancela o W, né, naquela soma. Então eu vou ter então QQ linha menos QQ. Eu só juntei os termos iguais aqui, né? Eu vou juntar o QQ linha e juntar o QQ, só para facilitar a nossa visualização, né? QQ menos Q linha menos QQ mais QF linha menos QQ. Isso tem que dar 0. Caminhando um pouco mais, eu posso fazer o seguinte, posso pegar, inverter, só para ter esse termo aqui na frente, né? Então eu posso inverter, escrever assim, ó, QQ menos QQ', certo? Isso aí tem que dar igual a QF, certo? Menos QF'. O que eu fiz aqui? Simplesmente multipliquei, esse termo passou para o outro lado, né? Passou para o outro lado e a gente inverteu o sinal, né? Passou para o outro lado e invertemos o sinal dele. Só isso que ocorreu aí com as nossas continhas. Beleza? Só isso. Pois é, passamos esses termos aí, já corrigimos esse termo aqui, corrigimos o linha que estava aqui, né? Então, andando um pouco mais, a gente vai ter finalmente essa igualdade. Tudo bem? QQ menos QQ', certo? QQ menos QQ' igual a QF menos QF'. Tudo bem? Mas o QQ, ele é maior que o QQ', então não tem jeito, né? Isso aí tem que dar um valor de calor líquido, olha lá, tem que dar um calor líquido qualquer. Tem que dar um valor líquido qualquer, não dá para a gente ignorar esse fato, né? Não dá para ignorar esse fato. Então a gente pode fazer um esqueminha, um desenho que é o seguinte. Imagine você lá, a gente está na fonte fria, então a fonte fria ela né, cede um valor QQ, olha aí, ó, o valor QQ está aqui, certo? E esse valor QQ, ele flui, né, não tem como escapar dessa análise, ele flui, e aí chega na fonte quente, o quê? Chega na fonte quente QQ menos QQ'. Chega na fonte quente esse valor. Então, da nossa análise, quando a gente acopla as duas máquinas, né, a máquina ideal com o refrigerador de Carnot, o resultado é que flui essa quantidade aqui, ó. Flui essa quantidade aqui da fonte fria, que é a diferença QF menos QF', QF menos QF'. Essa diferença, ela sai da fonte fria, chega onde? Chega na fonte quente, certo? Então, é como se a gente tivesse, é o equivalente, na verdade, o resultado de acoplar uma máquina ideal, né, com a máquina de Carnot. O resultado disso é exatamente, ó, o resultado disso é uma máquina, um refrigerador ideal que puxa, né, um calor da fonte fria e devolve na fonte quente. E aí, nesse processo, a gente vê que não tem trabalho envolvido, né? Não tem trabalho nenhum envolvido. Né? Vocês percebem que não tem trabalho. Sai aqui o Q, né? Um calor da fonte fria, chega calor na fonte quente e necessariamente não existe trabalho envolvido nesse processo, né? Nessa diferença de energia, né? A diferença de energia está indo lá para o reservatório quente, sai do reservatório frio, vai para o quente e ninguém está empurrando esse calor para lá, né? Esse calor está indo sozinho, né? Tranquilamente. Então é como se a gente tivesse inventado uma máquina milagrosa que transfere calor da fonte fria para a fonte quente sem trabalho nenhum.
Então, supondo a existência de uma máquina ideal, o que a gente acaba conseguindo é também, né, um- uma violação da segunda lei termodinâmica no seu postulado de Clausius, né? Então a gente não consegue sair fora desse limite termodinâmico que a natureza impõe, né? Que é o teorema de Carnot e a segunda lei termodinâmica, né? De certa forma, elas estão todas interligadas, né? Então é isso aí, minha gente. Na sequência, né? Sequência, vamos falar sobre entropia. Ainda vamos falar muito sobre o ciclo de Carnot e agora como que a gente deriva a entropia do ciclo de Carnot. Um grande abraço para vocês. Até mais.